A semana que transformou o mercado farma está de volta. Participe com a gente e aproveite as melhores oportunidades do ano. Mais de 3.000 produtos com condições imperdíveis. Bate-papo ao vivo com grandes nomes do mercado. Ofertas exclusivas, diversos brindes e ainda um super sorteio para presentear você que é nosso cliente. Não perca tempo, cadastre-se hoje mesmo e garanta a sua vaga. Muito boa noite, meus amigos, povo querido das Minas Gerais. São pontualmente 19 horas. Vamos começar os nossos trabalhos da sequência do nosso feirão. Tá todo mundo aí? Boa noite, Fabinho. Boa noite, Benício. Boa noite, Clávis. Boa noite, Benício. Boa noite para todos. Meu presidente Edson Tamácia, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Benício. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Muito bem, meus amigos. Nós estamos, então, abrindo oficialmente a nossa terceira feira virtual do comércio farmacêutico. Vocês viram aí, acompanhar os vídeos. O povo está chegando aí, os participantes chegando aí na live, mas nós temos que cumprir o nosso rigor do horário. Eu quero fazer essa abertura aqui, começando pelos nossos agradecimentos aos nossos parceiros que dão sustentação ao nosso negócio. Está aí o painel com todos os patrocinadores e participantes dos pacotes promocionais. São esses aí que nos dão sustentação para a gente poder dar um passo a cada dia maior dentro dos nossos negócios. Agradecer os nossos clientes que nos apoiam, né? Que é, no final das contas, a razão de tudo aquilo que nós fazemos aqui no nosso dia a dia, e especificamente pela grande acolhida nesse ambiente do feirão. Aos nossos representantes que estão aí na rua se desdobrando, juntamente com as equipes de OR, se desdobrando para trazer os pedidos. Até o momento, Fabinho, quantos pedidos que já pintou aí hoje? Mais de 4.200 pedidos, Benício. Mais de 4.200 pedidos. Obrigado, pessoal das farmácias, por atender o nosso apelo e entender o nosso espírito. Agradecer a toda a nossa equipe interna, ao pessoal aí do comercial que está com a gente aqui na luta, o pessoal da logística, da TI, né, nos sustentando no ar aqui, a turma lá do financeiro, enfim, a todos pelo engajamento. Agradecer os nossos parceiros das redes associativas pelos vídeos, isso é um agradecimento público, recebemos vários vídeos de apoio dos nossos parceiros, dos diretores das redes, é muito importante para nós, e isso sempre está nos motivando e nos entusiasmando. E agradecer ao principal, ao Criador, que nos dá a fonte segura de inspiração, de luz, com a sua generosidade infindável e que sustenta o nosso espírito no dia a dia para os nossos trabalhos. Fabinho, você está onde aí, Fabinho, para nós falar para a turma? Tô aqui no nosso CD, Benício, aqui em Contagem. CD de Contagem. Vamos chamar aqui o nosso grande líder, o nosso grande professor e nosso presidente Edson Tamácia. Eu gosto tanto de ouvir o Edson, que em toda a convenção nossa ele está presente, inclusive nas 3 virtuais, porque a gente precisa de explorar a sabedoria, viu, Clávis? Você está lá na indústria, mas o nosso guru... Ouvir o Edson é sempre uma aula. É uma aula. Hoje à tarde eu já dei uma aula para a gente. Que foi, pare, porque você está caindo na nossa teia. Você está caindo na nossa teia e nós estamos tomando aula de graça com você aqui. Ficou muito engraçado. Mas vamos começar aqui pelo varejo, que é o nosso objetivo, o nosso bate-papo. Um bate-papo tranquilo. A gente vai levantando aqui as questões que
que é o dia a dia do nosso negócio, e para a gente ir mergulhando nesse cenário do cotidiano e ampliando o nosso raio de visão e amolando a cada dia que passa as nossas ferramentas. Mas aí, Edson, vamos começar com você, né? Então, olha, a gente tem que perguntar as coisas para quem entende. Nesse ambiente aí de pandemia, que houve essas alterações de planos, né? Alterações de rotinas, como é que fica aí as perspectivas, as tendências, como é que está o nosso momento presente do varejo farmacêutico, o que a gente tem de bom para a gente assumir novas posturas, né, dentro desse nosso mercado, para você começar a contextualizar para a gente o que a gente está vivendo. Obrigado, Benício. Cláudio, um abraço, irmão. Obrigado pela parceria de sempre. O Cláudio é sempre um grande amigo. Fabinho, obrigado também. Bom, deixa eu começar aqui contextualizando um pouco o mercado. A gente acha que não pode falar do momento atual sem fazer uma reflexão sobre o que aconteceu em 2020. Tá? Quando a gente começa o ano lá em 2020, janeiro, fevereiro, até meados de março, antes da pandemia, a perspectiva de crescimento do mercado, de acordo com as auditorias da IQVIA, o Close-Up, nos melhores das hipóteses, qualquer um de nós, talvez não chutaria nada com 2 dígitos. Trabalhamos com a ideia de 8% a 9% de crescimento do mercado farmacêutico no ano de 2020. Só lembrar que, em função da pandemia, nós não tivemos a alta de março, a alta só aconteceu em agosto, né, Cláudio? Agosto, né? Em julho. Julho. A alta só aconteceu em julho, 3 meses depois, e ainda assim o mercado cresceu próximo de 17%. Então, um ano atípico, totalmente atípico, com mudança profunda do mix de produto, um ano que está longe daquilo que a gente pudesse imaginar, e ainda assim a gente teve um aumento significativo do volume total de vendas. É importante ainda olhar para 2020 e entender que a farmácia independente teve um bônus que ela não experimentava há muito tempo, tá? Que é ter o consumidor próximo da sua casa, consumindo nos seus estabelecimentos. Tanto é que, quando a gente olha o crescimento do mercado independente no ano de 2020, nós estamos falando de 27%. O mercado cresceu 16% e nós crescemos, o independente cresceu 27%. Óbvio que aí depois ficam as reflexões das lições que nós tiramos disso, dos aproveitamentos que nós tiramos. No entanto, quando a gente olha o mercado atual, tá? Olhando a IQVIA no mês de abril, a gente já tem um cenário bastante diferente. Tá? O mercado já está assentando, o crescimento já é menor, nós estamos falando de um crescimento inferior a 13%, e o independente também num processo um pouco de queda, ainda com crescimento superior ao mercado, mas um pouco de queda. Porque, de alguma forma, a circulação das pessoas retomam, e o nosso desafio, o desafio de todos nós aqui do varejo, é saber que tipo de trabalho nós fizemos e como nós vamos manter aquele consumidor que eventualmente não era nosso cliente e passou a ser. Esse é o desafio, a reflexão de tudo que nós temos que fazer. Mas, de qualquer forma, ainda a gente trabalha com um cenário bastante otimista para 2021. Tá? As auditorias falaram um crescimento de 9% a 10%. Eu ainda acredito que a gente mantém um crescimento superior a 2 dígitos, sobretudo porque a gente teve um aumento de preço de 9% em média. Né? Então, é um pouco, basicamente, até da manutenção do volume atual de unidades. Mas eu acredito que nós temos um mercado ainda com bastante oportunidade. O Edson, bem lembrado aí, nessa questão da pandemia,
A gente notou aí, com o fechamento de algumas lojas em grandes hipercentros, essa migração dessa clientela mais, vamos dizer, para um ambiente de periferia, para pequena drogaria, tal como você citou, e a gente viu que algumas drogarias se destacaram dentro desse cenário. Elas experimentaram um nível evolutivo, aproveitando dessa oportunidade. A pergunta que eu quero levantar para você é o seguinte: quais novas tendências de serviços que podem ser vistos como um diferencial competitivo para esse varejo? Quais foram os desafios de retenção desse cliente que saiu do centro e foi para a periferia? Como é que ficou, ou que fica, ou que deve ficar, o nível de relacionamento desse empresário, desse farmacêutico, farmacista, com esse cliente que experimentava outros nichos de consumo e passou a frequentar a farmácia pequena. O que sobra disso aí? Como é que é esse comportamento? O que a gente extrai como lição? Bom, vamos lá. Primeiro que é o seguinte, uma coisa é você aproveitar alguma oportunidade de forma circunstancial. Tá? O que as farmácias, que nós, o varejo independente, o varejo da periferia, o varejo dos bairros experimentou, foram coisas circunstanciais. É mais ou menos como você tem ivermectina para vender, você tem uma indústria farmacêutica que tem ivermectina para vender no momento que todo mundo queria comprar ivermectina. Isso é circunstancial. Tá? Isso é um bônus que o varejo independente teve. Lembrando que o varejo independente, ele vem, quando eu falo independente, acho que é importante a gente separar aqui em dois nichos de independente. Existe um independente organizado, tá? Que estão geralmente, não necessariamente, mas geralmente dentro das associações, aquele varejo que entende a dinâmica do mercado de uma forma mais ampla, tá? E atende o consumidor dentro de todas as suas demandas, né? E aí as demandas são várias, eu vou enumerar daqui a pouco para que a gente entenda um pouco melhor. E aí você tem esse varejo que já crescia automaticamente, tanto eu posso falar aqui do associativismo que está dentro da Febrafar, mas também um associativismo que não faz parte da Febrafar. De um modo geral, esses grupos de farmácias eles já vêm experimentando um crescimento robusto nos últimos 4, 5 anos, então não é circunstancial. E você tem, eventualmente, um varejo, não todos, obviamente, um varejo independente que cresceu, mas que vinha num processo de degradação de volume ao longo dos últimos 5 anos, tanto em número de PDVs, como também em faturamento. Aí, no último ano, a gente teve uma recuperação, mas, de novo, circunstancial. É você ter o produto certo na hora certa ou no local certo. Geralmente, o consumidor passou a circular menos e, por consequência, escolheu consumir mais próximo de casa. É o desafio. Agora, as pessoas voltam a circular. Como é que eu mantenho esse consumidor fiel ao meu estabelecimento? Então, é capaz de entender a dinâmica do mercado, entender que está sem som aí, Benício? Não, estou te ouvindo. Perfeito. Está cortando um pouquinho. Qual que é a dinâmica do mercado? Como que esse consumidor vai continuar escolhendo a minha farmácia, mesmo neste caso, agora tendo opção de outro? Tá? Porque em algum momento eu não tinha muita opção, eu tinha que ficar próximo da minha casa, eu não podia circular, eu tinha problema do lockdown, agora eu tenho. Tá? Eu volto para o escritório, eu volto para viajar, eu volto a fazer compra em outros locais, mas eu quero continuar consumindo no mesmo lugar que eu estava consumindo anteriormente. Tá? Então, aí eu queria enumerar 5 fatores que eu acho que é fundamental, independente de qualquer coisa.
que é uma política de preço. E quando eu falo uma política de preço, muitas farmácias nossas ainda, infelizmente, mantêm a estratégia do preço com o balconista. E, por consequência, a cada momento, ou a cada cliente, ou a cada atendimento, eu tenho um preço diferente, eu tenho um formato diferente. Então, eu sou amigo do Benício, eu dou X% de desconto para ele. Mas eu não sou tão amigo do Fábio, eu dou Y. Às vezes, a estratégia da loja está na mão do balconista. O balconista tem que ser valorizado, ele é valorizado, ele precisa ser valorizado, mas outras questões. Questão de preço, a estratégia tem que ser da loja, jamais de cada atendimento. Então, preço, mix. Ninguém quer comprar para amanhã, ninguém quer chegar e não ter o produto. Atendimento, que é um fator primordial, e atendimento a gente tem que entender que não é necessariamente somente a cordialidade. É muito mais do que isso. É você atender o cliente no PBM que ele precisa, é você atender o consumidor no programa que ele precisa, no cartão de crédito que ele quer pagar, no formato que ele quer. Um nível de autosserviço maior, porque também é complementar ao nosso negócio. Eu acho isso extremamente importante. A gente pode falar mais sobre isso, mas o autosserviço tem ganhado uma relevância enorme. Tá? A venda de não medicamentos, a venda de suplementos, a venda de alimentos funcionais, a farmácia como um estabelecimento de saúde maior. E layout, Benício, o pessoal precisa entender que esse também é um fator de escolha. Se eu pudesse escolher 5 fatores que fazem com que o consumidor continue comprando nos mesmos lugares, eu enumeraria esses como principais. Altamente interessante. Eu vou mexer com o Clávio em um ponto aqui, daqui um pouquinho, mas eu quero te fazer aqui uma outra provocação, Edson. Eu estava analisando o close-up de maio e nós vimos um aumento expressivo, altamente significativo do não medicamento, né? Do não medicamento. Você citou aqui precificação, disponibilidade de produto, estoque, atendimento, layout de loja, modelo de loja, de serviço, o foco do negócio como pontos de atenção principal. Agora, como é que você interpreta e como é que ainda cabe no nosso negócio, principalmente para o pequeno varejo, essa ótica aqui do não medicamento, que é o close-up de maio diagnosticou isso aqui para a gente com uma clareza muito grande. Como é que é a ótica em termos de mix para o pequeno varejo, se complementando o que você acabou de explanar para nós? Principalmente no que tange a não medicamentos, né, Benício? No não medicamento. Bom, então vamos lá para mim tentar falar um pouco sobre isso de uma forma mais estruturada. Primeiro que é importante a gente olhar para o mercado de uma forma um pouco diferente. Nós temos no Brasil hoje 82 mil farmácias. Essas farmácias reportadas que compraram alguma coisa de close-up ou de IQVIA nos últimos 3 meses. Então, de fato, são farmácias que estão abertas aí esperando o consumidor. Por consequência, a gente tem uma farmácia mais ou menos para cada 2.700 habitantes. E se a gente for olhar em termos de distância geográfica, muito provavelmente a gente tem uma farmácia a cada 200 metros no máximo, se a gente olhar o Brasil todo. Mas, dificilmente, numa cidade, você precisa andar mais do que 100 metros para entrar num concorrente. Tá? Então, eu falo sempre o seguinte, não basta você ser bom, você tem que ser melhor do que o cara que está do seu lado. Porque o consumidor, por direito, tá? Porque nós somos assim também como consumidor, a gente vai sempre buscar o melhor. Então, se você não oferece o melhor, ou se o seu melhor é apenas parcial, meu atendimento é melhor. Mas meu preço é pior, meu estoque é pior, minha loja tem menos produtos, tem menos oferta de produtos, o cara vai trocar por outro. Você não pode querer ser bom em alguma coisa, você tem que ser bom em todos. E entre esse todo, um dos grandes crescimentos do mercado dos últimos anos tem sido as redes.
e que você não entra em nenhuma rede que não tenha um mix completo, incluindo o autosserviço, que nas redes da Abrafarma, me permita aqui falar um pouco do concorrente, mas a rede da Abrafarma representa 37% da venda. O nosso, ainda que é bastante bastante grande, mas não chega a 25%. Tá? Nós temos uma cauda longa ainda para percorrer. E o aproveitamento é expor produtos de qualidade, bem exposto, com quantidade, num layout bonitinho. Já que o consumidor vai estar lá dentro da loja, já que você tem que pagar aluguel, aproveite. Tem espaço para crescer. Aproveita e vende. É isso? Aproveita e vende. Ô, Benício, deixa eu chamar o Clóvis para essa conversa. Eu vou agora. É agora. É. Nós vamos começar aqui com uma problemática de 2020 que ocorreu conosco aqui no nosso segmento. O Edson acabou de dizer aqui a questão da disponibilidade de produto, ou seja, do estoque do varejo, né? O cliente não quer esperar para amanhã chegar o medicamento dele, ele quer levar na hora. No ano passado, Cláudio, a gente teve problemas aí na cadeia de suprimento, com dificuldade de importação de matéria-prima, rupturas, níveis de rupturas muito elevados e principalmente nós da distribuição, nós sofremos muito com isso, porque a gente teve que aumentar demais o nosso período de estoque para poder suportar em muitas moléculas. Como é que está esse cenário para esse ano e o que a gente pode esperar aí de curto prazo? Dentro dessa pergunta, Beni, só acrescentar. O que a pandemia ela influenciou em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos também? Bem lembrado. Ótimo. Ótima pergunta. Bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite de poder aí falar para toda Minas Gerais. Eu, como bom mineiro aí, para mim é um prazer poder falar para os mineiros e relembrar os ótimos tempos. Minas Gerais, que a gente conhece, não esquece jamais, né? Então a gente continua sempre mineiro e sempre gostando de estar falando com os mineiros. Então, obrigado pela oportunidade. Eu acho que um ponto importante para a gente falar é que todo esse advento da pandemia deixou o mercado muito instável. Ele ficou muito volátil, muito heterogêneo. E nesse cenário, não é fácil você conseguir acertar os teus índices de previsão de venda e de disponibilidade. Então, trouxe uma complexidade a mais. Então, ano passado, isso foi ainda pior, porque além da flutuação da demanda, você teve toda a questão de, em alguns momentos, você não recebia insumo, né, de Índia e de China. Basicamente, você tem aí Índia e China, representam aí praticamente 90% dos insumos, seja um insumo específico para um produto ou até mesmo um produto semi-acabado que vem para cá. Então, esse fator, eu diria que eu vou separar em dois momentos aqui, Benício. O fator disponibilidade do que vem de fora, esse problema diminuiu bastante, porque, né, os países, principalmente a China, equilibrou bem a sua situação, tem uma situação de pandemia mais sob controle, a China vai e vem, a Índia vai e vem, ainda tem alguns problemas, mas isso diminuiu, né? Estava muito pior o ano passado, isso na linha do tempo aí até chegar nos dias de hoje melhorou. A grande dificuldade hoje, olhando o nosso lado aqui, né, da indústria, dos laboratórios, é você conseguir acertar a previsibilidade, porque você tem item que, como um item, por exemplo, de vitamina e suplemento, que ganharam muita relevância nessa pandemia, como uma vitamina D, por exemplo, ela chegou a crescer meses aí mais de 100%. E como é que você vai conseguir prever um negócio desse? E você ainda tem isso flutuando, porque ela tem picos ainda. A mesma coisa acontece com alguns produtos de uso agudo, que sofreram o contrário. Da noite para o dia, você tem alguns produtos que passaram a ter sua demanda, né, diminuída em 50%. Então, assim, isso como você perguntou, né, como é que a gente espera para esses próximos meses? Eu acho que a gente, né, o varejo aprendeu a trabalhar com mais flexibilidade, a cadeia de distribuição aprendeu a trabalhar com mais flexibilidade, teve que aumentar seus estoques, teve que ser mais ágil.
Acho que isso veio como um bom ponto aí para a gente poder ter mais adaptabilidade ao cenário, mas a gente flexibilizar esse modelo, acho que vai depender ainda de um tempinho, que vai melhorar gradativamente. O suprimento que vem de fora melhorou, não está 100% equacionado, mas melhorou bastante, mas o mercado ainda é muito volátil. Esse mercado ainda está flutuando muito, seja de geografia, seja de tipo de produto. A gente vê claramente esse modelo de prevenção que ganhou muito espaço, isso significa mais vitamina, mais suplemento, mais alimento funcional, mas também como é que eu vou colocar isso na loja de uma forma que seja, né, eficaz para o consumidor. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, eu diria que a gente ainda vai ter que conviver com essa flutuação ainda por um tempo. E dentro desse cenário, Cláudio, como que você enxerga o papel da distribuição? A distribuição, principalmente quando você fala do mercado farmacêutico, ela é fundamental, porque ela que vocês bem mostraram aí, né? O pulmão da indústria farmacêutica está aí, né? Passa por aí. Porque vocês é que conseguem chegar em todos os locais do país, em todos os rincões aí desse Brasil afora, dessas Minas Gerais. Então, vocês são um elo importantíssimo da cadeia. E aí, o que eu diria, o importante a distribuição conseguir fazer muito bem esse elo, que é passar para o varejo o que a indústria tem pensado de tendência daqui para frente, mas também devolver isso aí para os laboratórios, né? Para entender o que o comportamento do varejo influencia em como a gente deve se preparar para poder abastecer a cadeia. Então, vocês são um ponto central desse ciclo. Vocês têm um papel fundamental, mas eu enxergo vocês como a principal ponte para fazer essa informação fluir. Sem vocês, essa informação não anda. E aí a cadeia fica quebrada. Eu gosto sempre de usar uma metáfora aqui, Cláudio. Quando eu olho para esse depósito nosso aí no medicamento, ou aqui em Patinga do não medicamento, eu costumo usar uma metáfora aqui dizendo o seguinte: olha, isso aqui não é uma empresa de compra e venda, isso aqui é uma empresa de suprimento, isso aqui é uma grande caixa d'água que ela tem que abastecer o estado inteiro, da noite para o dia nós temos que encher. Hoje nós estamos enchendo aí 4.000 caixas d'água, né, Fabinho? 4.200. Durante todos os dias a gente fatura aqui 3.000 pedidos, pelo menos, né? Então, assim, é uma grande caixa d'água que precisa de dar conta de abastecer lá no Vale do Jequitinhonha, lá no Triângulo Mineiro. Você, como bom mineiro, conhece a complexidade do nosso estado. É um país, né? Dentro do país. As dificuldades logísticas que a gente tem, por exemplo, você não corta Minas Gerais por dentro, não sei se você tem essa percepção. A gente, para chegar aqui para Diamantina, eu preciso descer aqui, ou descer para Valadares, ou subir para Belo Horizonte. Quer dizer, o melhor caminho definitivamente não é uma reta. Não é uma reta, porque as montanhas são os obstáculos naturais que formam a nossa beleza, né? Então, assim, a gente é essa caixa d'água que precisa estar reabastecendo as caixas d'água dos nossos clientes todas as noites, né? Todos os dias, mas é um trabalho nobre que a gente faz. Bom, Fabinho, vamos levantar mais uma bola para o Cláudio aqui. Vamos lá. Levanta para ele aí essas questões de patentes então, aí. No último dia 12 de maio, Cláudio, o STF ele decidiu por derrubar aquele caráter imediato de patente de produtos farmacêuticos que estavam em vigor, né? Os que não, mais de 20 anos, que não haviam sido julgados ainda. Uhum. E aí a gente viu que uma diversidade muito grande de produtos tiveram a quebra de patentes. O mais falado aí do momento, o anticoagulante Xarelto, por exemplo. Como que essa decisão ela pode interferir no nosso mercado e como que a gente pode tirar proveito disso? Essa decisão ela afeta muito o que vai acontecer no mercado, pelo menos nos próximos 6, 7 anos. Porque, né, a gente fez uma análise detalhada, a gente já vinha, né, esperando esse movimento já há algum tempo, e a gente tem falado quase que diariamente sobre esse assunto. Se você for olhar aí, né, a quantidade de moléculas que tiveram a sua patente antecipada de uma forma muito relevante, e se você olhar na linha do tempo, você vai ver que são anos a fio.
Então, acho que isso cria uma oportunidade muito grande, primeiro para a indústria nacional, porque ela consegue ser ágil nesse processo aí de ter, né, os produtos equivalentes para poder lançar rápido e trazer isso de uma forma mais disponível para o consumidor. Mas o mais importante ainda, acho que isso cria uma alternativa muito grande, né, para o mercado de similares e genéricos, que hoje ainda é o mercado mais pujante, né, o mercado que mais cresce, ganhou muita força com a pandemia. Essa força com esse movimento de patentes só aumenta. Então, o que a gente está conversando aqui, acho que eu diria para vocês, e reforço, a Oriente está no lugar certo, na hora certa, porque vocês vão ter muito mais oportunidade de negócio do que vocês têm hoje, isso eu garanto. E aí o grande desafio é como é que você consegue prever, entender bem a sugestão que eu dou, porque essa informação é pública, entender, né, juntamente aqui conosco, né, do nosso lado da indústria, entender à medida que qual é a programação de vencimento dessas patentes, para vocês estarem bem programados aí para poder entrar com cada um dos produtos na hora certa, para poder se antecipar e ganhar dos concorrentes. Acho que vai criar uma dinâmica bem interessante para o mercado. Nós estamos ansiosos aí por novos lançamentos, né, Fabinho? Nós queremos ver as novidades. Fabinho, deixa eu mexer com o nosso presidente aqui de novo. Eu estou lembrando aqui de uma frase que o Edson falou uma vez na nossa convenção. Vou te lembrar, viu, presidente? Você gosta de falar e eu vou repetir aqui para os nossos espectadores. O Edson está na nossa convenção e falou assim: uma vez eu fui questionado por alguém de fora do segmento, por que eu mexo com farmácia e tal. Aí o Edson falou na nossa convenção o seguinte, falou, olha, eu conheço 2 negócios que dá dinheiro. O primeiro deles é uma farmácia bem administrada. E o segundo deles, uma farmácia mal administrada, né? Depois ele vai situar isso na linha do tempo para nós. Mas, presidente, nos últimos 4 anos, nós tivemos a abertura de 32 mil pontos de venda, de 32 mil farmácias no Brasil. Entretanto, nós tivemos o fechamento de 26 mil farmácias, né? A gente vê que o nosso negócio não é ruim, né? Os índices mostram claramente para nós os nossos índices de crescimento e de ocupação de economia. Eu te pergunto, o que leva a esse fenômeno? Quais são as características de sustentabilidade do nosso negócio nesse entra e sai do mercado? Bom, vamos lá. Primeiro é o seguinte, você falou dos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos, o PIB da economia brasileira, ainda que a gente tenha um 2020 muito prejudicado pela pandemia, mas independente disso, mesmo que o PIB tivesse sido zero, o PIB de 2016 até 2020 ele é negativo, mesmo tirando a pandemia. Tá? Com a pandemia, o nosso PIB é negativo em 7%. E o nosso segmento farmacêutico, o varejo farmacêutico, cresceu 46% nesse período. Tá? Então, esse é um ponto de relevância para a gente olhar o seguinte, eu estou no melhor negócio do mundo, não tem nada que cresceu de forma contínua, eu estou falando dos últimos 4 anos, mas se você pegar nos últimos 10 também não é diferente. Aliás, se você pegar de 2012, de 2002 até os dias atuais, até 2020, nós só temos 2 momentos, 2 anos que o crescimento do varejo farmacêutico foi de um dígito só, que é 2008 e depois 2016 ou 2017, eu não vou me lembrar aqui. É 2016 ou 2017 foi um dígito só. Do resto, tudo foi 2 dígitos. Estar num negócio ou num segmento bom é, ao mesmo tempo, óbvio, para que eles entendem a dinâmica do negócio e é capaz de mudar, se adaptar a todas as mudanças, é ótimo. Por outro lado, também é desafiador ou é perigoso. Você sabe que eu administro aqui, além da Febrafar, eu administro a Farmárcia.
Diariamente, a gente recebe aqui pessoas, como amanhã, por exemplo, eu estou recebendo, mas eu recebo para receber também, não é porque eu quero, faz parte da minha atividade, investidores querendo entrar no varejo farmacêutico. E qualquer pessoa que é de qualquer outro segmento olha para esse negócio e fala: se esse mercado cresce 45%, eu quero estar lá. Por isso, a gente vê, por exemplo, todos os IPOs das redes sendo bem-sucedidos. Por isso que a gente vê que a empresa, uma das ações que mais valorizam e que mais rentabiliza na Bolsa é do varejo farmacêutico. Por isso a gente vê essa dinâmica. Ao mesmo tempo, então, que eu estou no mercado bom, eu estou num mercado altamente competitivo, porque só tem fera. Se só tem fera e eu não for fera, ninguém vai me excluir desse negócio. Então, quando a gente olha para o passado, isso não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com o momento atual. Se você olhar para trás, 10 anos, metade dos concorrentes que nós tínhamos não estão mais no mercado ou não são mais relevantes. E se você olhar para uma fotografia do futuro, se é que é capaz de ser uma fotografia do futuro, mas quando eu chegar lá em 2025, 2027, metade das farmácias que estão abertas hoje não vão estar lá. Porque é a dinâmica do mercado. Porque o mercado de amanhã não vai ser o mercado que é hoje. O mercado de hoje não é o mercado de 2 anos atrás. Só para a gente lembrar aqui, eu montei a Ultra Popular em 2012, a primeira loja em Minas Gerais, lá do Juliano, em Campo Belo. Se eu pegar uma foto daquela farmácia e mandar para você, você fala assim, não tem nada a ver, tá? Não é o que é hoje. E assim é o mercado. O mix mudou, a forma de atendimento mudou, o layout mudou, o sistema de precificação mudou, o sistema de gestão mudou. Se eu continuo fazendo algo que eu acho que é relevante, porque foi o que me trouxe até aqui, certamente eu não vou estar no futuro. Então, essa dinâmica de abertura e fechamento não é diferente do que sempre foi. Vai ter sempre gente reclamando e vai ter sempre gente vendendo lenço. O Wesley Afonso... Presidente, espera um pouquinho, Fabinho. Deixa eu complementar aqui. Quando a gente sai para comprar alguma coisa, sai com essa ferramenta aqui na mão, já chega lá com preço, prazo de entrega, etc. e tal, né? Nós temos, evidentemente, um consumidor que vem se renovando também, como os nossos negócios estão renovando, né? Como é que fica a percepção do varejo? Quem que percebe primeiro? É o consumidor que percebe o varejo ou o varejo precisa de enxergar essa tendência com antecipação e fazer os seus movimentos para mostrar para o consumidor que ele está vivendo uma realidade do momento presente? Benício, dado aqui meu trabalho, o que eu faço hoje, não é incomum eu receber uma ligação de alguém de varejo farmacêutico dizendo assim para mim: está abrindo uma farmácia não sei o que do meu lado, o que eu faço? Eu falo, não faz nada, fecha, vai para casa, você já quebrou. Se você não fez nada até hoje, não vai ser agora que vai resolver. Não vai ser depois que o concorrente abriu que você vai resolver. Tirar do CTI é difícil, né, presidente? Continue, desculpa. Porque não adianta você querer reagir depois que está 3-0, velho. Aí não dá mais, né? Lá na roça a gente dizia assim, depois que a vaca foi pro brejo, meu filho, ela esfria muito depressa. O Fabinho, vai. Fabinho. Não, é porque o Wesley Afonso ele fez uma pergunta seguinte: como tirar da zona de conforto aquele cara que ficou parado aí e que não percebeu isso? Assim, como mostrar esse novo mundo e essa nova perspectiva e capacitar esse empresário para viver nessa nova realidade de mercado? Vamos começar fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora, mas pode responder, presidente. Na verdade, assim, eu acho que como é o mercado, ele é claro para todos nós. Não tem nenhum segredo.
Não tem, de fato. O grande problema é quando eu começo a me achar mais Deus do que todo mundo, e eu começo a analisar o mercado a partir da minha ótica. Mas o mercado não é bem assim. Mas o cliente quer... Tá, os números, os dados, as informações estão aí. Não tem nenhum segredo da gente olhar para o mercado e entender quem está fazendo sucesso, quem está fazendo certo, quem está fazendo do jeito que o consumidor quer. Não tem muito segredo. A partir do momento que eu começo a querer analisar o consumidor, e eu falo assim, você deve ouvir isso o tempo todo. Aqui na minha cidade, aqui na minha região, aqui onde eu estou, aqui em Minas, como se lá na minha cidade fosse um outro planeta, um outro jeito, que as pessoas que nascessem lá fossem marcianos, porque lá tem um hábito diferente. Aqui na minha cidade, as pessoas preferem atendimento do que... Então, tem algumas verdades que a gente vai se impondo, e isso vale para a farmácia, vale para qualquer outra coisa, que a gente vai se impondo, não querer enxergar a realidade e criar as nossas verdades para poder não mudar, e depois, a partir do momento que eu não mudo, que acontece alguma coisa, eu vou achar sempre um culpado. Eu falo que a gente, às vezes, terceiriza nossas incompetências, né? Começa a botar a culpa na indústria, que dá mais desconto para não sei para quem, ou o outro que tem benefício fiscal, ou o outro que não sei o quê. Mas, enfim, para poder justificar as nossas incompetências, às vezes a gente faz uma coisa, mas como é o mercado, todo mundo sabe. Tem ninguém que não sabe. Não é possível que eu olhe uma farmácia toda escura, toda apagada, e olhe uma outra farmácia toda bonita, toda acesa, toda iluminada, com layout adequado, cheio de mercadoria, com ar-condicionado ligado, e eu falo assim, eu vou naquela outra ali porque eu sou amigo do cara. Você não é assim como consumidor, por que você acha que os outros vão ser assim? Os outros vão ser assim. Edson, tem uma pergunta aqui, com certeza é cliente nosso, Silvio Heleno. Ele está dizendo aqui, olha, o que fazer para competir com os grandes, sendo que as distribuidoras valorizam as grandes drogarias e as redes? Bem dito para ele. Isso aí eu tenho que responder, eu não acho que é verdade, não. Eu tenho certeza que não é verdade, né? Eu tenho certeza que não é verdade. Esse é o problema. A gente parte desse princípio, tá? Esse é o grande, às vezes, desafio de nós, empresários. A gente começar a enxergar as verdades de uma forma mais estruturada. Da onde que vem essa informação de que a rede tem mais desconto do que ele ou compra melhor? Eu sempre digo o seguinte, preço, que é um fator relevante para a condição de competitividade, preço, que é um fator relevante para que a gente possa ser competitivo e ter uma imagem, é uma equação de soma. É uma equação matemática de soma e soma simples. Tá? Soma simples, não tem nenhum muito grande segredo. Que é quanto que custou o produto, então, obviamente, eu tenho que ter uma boa estratégia, uma boa estrutura de compra. Tá? Olha lá, quem falou aqui, o Silvio Helena. Então, tá tranquilo, Silvio. Então, vamos ficar fácil. Se você tem iluminação, você tem tudo, está fácil já. Uma boa estratégia de compra, tá? Que é um custo da mercadoria. Mas mais importante do que o custo da mercadoria é o custo da administração dessa mercadoria. Tá? Qual que é o custo meu administrativo? Qual que é a minha produtividade por funcionário? Qual que é a produtividade por metro quadrado? Qual que é a minha produtividade para mim poder administrar meu negócio? E o terceiro, tão importante quanto, é a adequação de quanto eu vou ganhar nessa farmácia. Tá? Então, custo da mercadoria, custo administrativo, mais o meu ganho é o preço final do produto. Se eu quiser ganhar muito, se custar muito para administrar, ou se eu comprar mal, o preço final é caro e, por consequência, não tem cliente. Perfeito. Simples assim. Não adianta eu comprar e depois gastar. Eu tenho farmácia que tem produtividade de 15 mil por funcionário. A farmácia vende
100 mil, tem 6 funcionários. A conta não fecha, irmão. Sim, às vezes também o custo é cara alto. monta uma loja maravilhosa, linda, mas não tem público, né? Em uma região que não tem o público consumidor Mas, para mas ir lá. dentro desse Vai lá, assunto, Fabinho, Benício, dentro vamos desse assunto, eu avançando. queria chamar o Cláudio até ouvir a opinião dele. Porque é o seguinte, não é o peixe grande que come o pequeno, né? É o peixe rápido que come o lento. Então, assim, dentro desse cenário todo aí, Cláudio, como que a velocidade na tomada de decisão ela pode influenciar no resultado de uma empresa? Total. Acho que tem um ponto aqui. Eu vou pegar uma frase aqui que está no lema aqui do que é inovar aqui, que nosso mestre Benício falou aqui no começo da apresentação, e que, né, inovar é conectar para poder transformar e progredir, certo? Então, Correto. para você, a rapidez é fundamental na tomada de decisão, mas para você saber como ser ágil e tomar as corretas decisões, você precisa estar conectado com o que acontece ao seu redor, com o que acontece no mercado. Então, isso é fundamental. Então, muitas vezes, né, para você poder ser ágil, você precisa ter todo um ambiente criado para você poder tomar as melhores decisões. E, para isso, você precisa construir esse ambiente ao seu redor, para que a informação ela vá e vem para você poder tomar a melhor decisão. Então, é importantíssimo aí você ter as informações a tempo e a hora para poder medir, ponderar e seguir o caminho correto. Mas, sim, com certeza, endossando o teu ponto, Fábio, a agilidade é fundamental, mas eu preciso saber construir a minha rede de conexões para poder tomar a melhor decisão, senão não adianta. Emendando, então, é o seguinte, como que essas alianças comerciais elas podem favorecer e fortalecer o varejo farmacêutico? Aí eu queria te ouvir e ouvir o Edson também. Acho que isso as alianças, né, sejam elas não só comerciais, acho que é da cadeia como um todo, né? Porque a informação ela pode vir de diferentes fontes. Ela vem, se ela vem do seu distribuidor que atende, ela vem do laboratório que está te visitando, mas ela vem sobretudo do consumidor que visita a sua loja. Né? Na minha opinião, os maiores insights aí para você melhorar aquele ambiente, ela vem de quem paga a tua conta. Ela vem de quem tá entrando na loja e está dizendo, ó, isso aqui está legal para mim, isso aqui não está. Então, você tem que saber construir isso, mas olhar todos os pilares que você se relaciona para poder você juntar e tomar a melhor decisão. Mas nunca se esqueça de ouvir quem está na sua loja, porque essa pessoa que no final aí está dizendo o que funciona e o que não funciona. Legal. Bom, eu, antes de responder aqui, eu queria fazer 2 observações. Uma, alguém fez um comentário como competir com quem sonega e com quem denuncia. Simples, é só denunciar. Aliás, com quem sonega, com quem compra mercadoria roubada, é simples. Só denunciar para a polícia, porque aí não existe processo de competitividade dentro desse cenário. Tá? Isso é caso de polícia, não é caso de comércio, né, presidente? Aí não é comércio, é polícia. Porque se você tem um concorrente que está sonegando ou comprando mercadoria roubada, a única alternativa é denunciá-lo, porque aí nós não estamos falando de concorrente. Um outro colega perguntou aqui sobre o que é medicamento e não medicamento. É importante a gente levar em consideração os aspectos de vigilância sanitária de cada estado e aquilo que é permitido de comercialização em cada estado. Quando a gente olha, no caso específico nosso aqui, quando a gente olha de uma forma Brasil, nós estamos falando de não medicamento, são tudo que está na área do autosserviço, com exceção dos MIPs, que os MIPs são medicamentos. Mas a gente tem toda a perfumaria, todo produto de higiene pessoal e produto de beleza. Os suplementos vitamínicos, eles estão dentro da categoria de não medicamentos. E aí, em Minas, a gente tem uma série de outros produtos que é permitido vender dentro do varejo, inclusive produtos de conveniência, de mercearia, que também entra no não medicamento. Então, está dentro de cada estado. Mas, basicamente, quando a gente olha o mercado de um modo geral, nós estamos falando de perfumaria e medicamentos. Muito bem, mas acho que, em relação à pergunta do Fabinho, o Cláudio falou tudo. A percepção ela vem de diversos aspectos. Inclusive, um dos colegas aqui perguntou sobre como acertar o mix tendo uma farmácia ou quando você está começando uma farmácia. Invariavelmente, a gente vai sempre errar o mix inicial de uma farmácia, mas
Existem ferramentas hoje que a farmácia independente tem condição de acessar, como, por exemplo, o IQVIA 360. Basta você fazer um acordo com a IQVIA e poder ser um informante do CRM médico, ele te devolve um relatório chamado IQVIA 360, que você consegue ver a demanda de produtos do seu BRIC, para poder ser o mais assertivo possível. Agora, são dinâmicas de varejo que a gente vai aprendendo, a gente vai anotando, vai olhando o que o cliente procura e não vê, e não acha, e vai fazendo toda a compra, mas, inevitavelmente, você tem que colocar parte do volume inicial de um estabelecimento como perda para poder fazer o acerto. Mesmo para quem tem mais do que uma farmácia, como eu tenho, você tem erros, porque você, às vezes, tem uma região que tem uma demanda diferente de outras e assim por diante. Mas quem manda no negócio é o consumidor. Se ele está escolhendo outro lugar, é porque alguma coisa está fazendo errado. É o doutor. Aqui eu falo assim, é o senhor doutor, né? O senhor de todas as coisas, é o nosso consumidor. Como é que é mesmo, Fabinho, a segunda parte da sua pergunta que você fez aí para o Cláudio e para o Edson? Como que as alianças comerciais elas podem fortalecer? Eu queria falar um pouquinho desse negócio aí, porque nós aqui, eu vou conjugar o verbo no tempo certo, aqui a gente, se tem uma coisa que nos reforça aqui, Edson, são as nossas alianças comerciais. Eu coloco isso, inclusive, como estratégico para nós, né? Eu acho que o poder da aliança, ele não é bom só dentro do comércio, Fabinho. Isso faz parte da vida da gente. É a mesma coisa que você vê uma família desunida, por exemplo. Isso são lições de vida que, em princípio, todas as alianças se fortalecem. As alianças só não são fortes se elas forem corrompidas por algum motivo, né? Por traição, por descumprimento do dever. No nosso caso, a traição aqui é firmar um compromisso com A e dormir na cama do B, não pode. Então, assim, aqui a gente tem compromissos muito fortes. Por quê? Porque a aliança estratégica comercial é de onde produz as grandes campanhas, é de onde produz as grandes políticas de preço, igual o presidente falou, olha, precificação é um ponto fundamental, né? Eu estou vendo aqui, um comentário aqui. Peraí que eu fotografei porque está passando. Quer ver? Olha, o pequeno negócio tem um ponto negativo no poder de compras. Quanto mais comprar, maior desconto. O pequeno negócio tem N fatores positivos. E esse nivelamento de compra, e principalmente de custo, depois o Edson vai falar isso para a gente, principalmente de custo. O pequeno negócio, o custo dele é muito mais barato, ele é muito mais administrável, as coisas são mais claras, os dados são mais consistentes, que você pode pegar ele na mão, né? Mas, voltando à sua pergunta, Fabinho, aliança estratégica, na minha vida, sempre foi um fator preponderante, sabe? A gente assume um compromisso com o nosso parceiro da indústria, a gente vai lá e leva esses benefícios para o nosso parceiro do varejo, o parceiro do varejo dá a contrapartida de compra para nós, reforçando aquele parceiro da indústria. Eu acho isso um movimento fantástico, sabe? Eu não conheço outros segmentos, mas pelo menos no segmento farmacêutico, eu acho que foi uma iniciativa belíssima que nós fizemos. Eu nunca vi nenhuma atitude de nenhum ente da nossa cadeia produtiva querendo prejudicar o outro. Agora, quanto mais fortes são as alianças comerciais, eu acho que mais forte é o nosso negócio.
Pode falar aí, meu presidente. Me permite aqui um comentário, e aí eu não quero discordar do colega que falou aqui, que fez um comentário anterior, sobre o fato dele usar a estratégia de cotação de preço para poder comprar. Se eu pudesse dar uma opinião, uma única opinião, e é só uma opinião, cada um tem direito de ter a sua, né? Porque eu falo que o mundo é dividido em três níveis de informação: opinião, boato e fato. Então, o boato é aquilo que acontece todo dia, que todo mundo sai falando. Se você quiser ter um boato bom, é só contar para o pessoal da distribuidora, no dia seguinte todo mundo sabe. Um vai levando para o outro, vai levando para o outro. Se falar para o vendedor, não conta para ninguém, aí todo mundo sabe mesmo, né? O boato é uma coisa que acontece o tempo todo, e fato é números, dados que a gente vê, e existe opinião. Então, eu vou dar só uma opinião. A pior estratégia que eu acho que a gente pode ter é comprar produto por cotação. Tá? Se você compra por cotação, você nunca é relevante para ninguém, você nunca cria um histórico com ninguém, você nunca vai ter, de fato, alguém interessado no seu negócio. É mais ou menos o que acontece conosco quando você tem aquele consumidor que toda vez que chega na sua farmácia, ele cota o preço em 10 lugares, chega num papelzinho e fala: eu tenho esse preço, você quer fazer? Esse cliente fica desinteressante para você. Se ele não aparecer na farmácia mais, não vai fazer tanta falta, porque toda vez que você vai vender para ele tem uma rentabilidade muito baixa. O melhor jeito de você criar relevância nesse negócio é você criar alianças estratégicas. Essa é a minha opinião, não sei a opinião dos demais, cada um tem direito de ter a sua. Mas eu não acho que botar preço é uma estratégia de longo prazo. Negócio, né, Edson? Não tem receita de bolo. Às vezes as pessoas têm opiniões muito diferentes e o negócio dá certo. Mas dentro disso que você falou, tem um companheiro nosso aqui que está dentro dessa sala online aqui, que há 15 anos atrás virou para a gente e falou o seguinte: desce fisicamente lá no depósito e pega todos os captopril de 25 miligramas que a gente tem na distribuidora. A gente desceu e colocou na mesa. Eram 21 marcas diferentes. 21. Ele virou e falou assim para a gente: quem compra tudo de todo mundo não compra nada de ninguém. Quem vende tudo de todo mundo não vende nada de ninguém. Nós não somos importantes para ninguém, e ninguém é importante para a gente. Há 15 anos atrás, a Oriente ela mudou o foco, porque ele pediu para descadastrar 18 desses 21 laboratórios. E ele falou o seguinte: nós vamos ter poucos produtos, nós vamos ter poucos fornecedores, mas nós vamos ser os melhores naqueles que a gente trabalhar. Está aqui o Claves. A Oriente é uma empresa que atua somente no estado de Minas e é um dos maiores distribuidores de neoquímica do Brasil. Graças a Deus e graças à ressonância que a gente teve do nosso cliente, né, Fabinho? Bom, a gente está caminhando aqui para o final, mas tem uma coisa aqui que está me intrigando, eu vou mexer com o Claves novamente. Eu estava vendo uma reportagem essa semana que o Brasil, só de ventilador mecânico, importou 170 milhões de dólares no ano passado. Em equipamento de proteção individual, em EPIs, o Brasil importou 741 milhões de dólares ano passado e diz a reportagem que não importou mais porque não achou no mercado para comprar. Está dizendo aqui que a indústria farmacêutica aumentou as suas exportações, as suas importações de sais em mais de R$1 bilhão. Há um tempo atrás, em 2003, salvo engano, a indústria se reuniu e fundou uma entidade chamada Progenéricos, que ela foi de extremamente valia para o nosso segmento, para o desenvolvimento do nosso segmento. A minha pergunta para você, Cláudio, é o seguinte: olha, a gente é muito dependente do mercado externo no fomento de fornecimento de insumos farmacêuticos. Que dia que a indústria nossa vai se reunir e fundar um novo
genoma, só que dessa vez um novo pró-genérico, um pró-insumo. O Brasil pensa em entrar nessa produção de insumo para para diminuir a nossa dependência externa. Isso é uma atitude que precisa partir do empresário, isso precisa ter a mão do governo. Que dia que vocês vão sentar na mesa e falar assim, olha, vamos começar a pensar num projeto aqui de produção em larga escala para a gente desenvolver o nosso segmento, o nosso país mais internamente? Fala para nós aí do que é essa ideia da indústria. Você tem um ótimo ponto. A indústria farmacêutica, como vocês já comentaram anteriormente, ela é uma indústria que ela trabalha bastante em conjunto, né? Os diferentes laboratórios, as diferentes indústrias sentam na mesa para discutir diferentes temas em diferentes associações, né? No Sindusfarma, na Progenéricos, na BIMIP e em diversas outras. Então, só que, né, no fundo, você discute temas muitas vezes comerciais ou às vezes de regulação, mas, né, a essência do negócio que está em como você abastece a cadeia nem sempre é discutida. Então, acho que tem uma oportunidade, sim. A parte boa é que o ambiente já é criado, né? Você já tem as empresas que se conhecem, elas já falam entre si. A questão é como é que a gente faz esse movimento. Não é simples, porque o cenário competitivo, quando você começa a tentar nacionalizar um insumo e se compara com China e com Índia, a disparidade de preço, a disparidade de custo para você produzir, cultivar, produzir, entregar é muito grande. Então, ela não é um movimento somente da indústria, ela é um movimento do sistema como um todo. Ela é um movimento do governo, ela é um movimento da indústria farmacêutica, ela é um movimento da cadeia logística. Dessa rama? Quem que vai puxar essa discussão? Nelson Mussolini. Você tem um bom ponto. Quem vai dar o primeiro passo? Eu acho que o grande interessado nesse negócio somos nós mesmos, né? É a própria indústria, porque é ela que sofre a dificuldade na pele da flutuação enorme que se tem. Você tem uma ideia, né? Você tem, na média, a diferença de preço de insumo que é dolarizado do ano passado para esse é mais de 40%. Então, assim, a gente fica na mão de uma cadeia volátil e a gente não domina tanto essa cadeia. Então, o que a gente tem que fazer é entender como a gente vai fazer, mas eu diria para você o seguinte, vai ter que ser passo a passo, a gente vai ter que entender pedaço por pedaço da cadeia e é um movimento de longo prazo, movimento de longuíssimo prazo. Mas concordo com você que o pontapé inicial precisa ser dado. Nós vamos ficar aqui chorando o resto do tempo, né? E a gente aqui não está muito afim de chorar, não. A gente está mais afim de vender lenço, né? Leva o nosso desejo lá para o pessoal da indústria. Fabinho, nós estamos encerrando. Exato, nosso tempo está terminando. Vamos para as considerações finais, né, Benício? Vamos para as considerações finais. Mas eu quero... Bom, eu vou passar para o Clóvis as considerações finais, porque depois eu tenho uma pegadinha muito boa para o Edson aqui. Ah, não, perfeito. Ele é mestre da diba de corpo. Clóvis, as suas considerações finais. Ô Benício, obrigado por ter deixado a pegadinha para o Edson, viu? Eu agradeço. Acho que você fez uma boa escolha. Olha, é para você, Clóvis, é porque para você é o seguinte, seu time está aqui, está dependendo de aprovar uma negociação nossa, aí vai chegar para você daqui a pouquinho aí para você assinar para gente. Não, mas fala para o Benício aí que a Neoquímica é construção de aliança, então a gente tem que manter sempre o combinado. E aí vale o reforço, né? Que tava, né? O Edson falou uma coisa aí, e eu concordo com ele na questão da cotação, e eu acho que o negócio começa a funcionar da relação entre a farmácia, a distribuição e a indústria, quando você começa a traçar planos de mais de longo prazo. Então, começa a desenhar objetivos comuns. Não vamos pensar só naquele curtíssimo prazo. Vamos desenhar uma coisa junta, seja numa condição, seja no investimento por um determinado tipo de ação ou desenvolvimento de determinado tipo de segmento. Mas vamos combinar o jogo lá na frente. Se o resultado for bom, o resultado tem que voltar para os dois. Né? E você pode cobrar mais daquele distribuidor, daquela indústria parceira, se você conseguir agregar valor para ele. Então, pode pensar nisso. Se você consegue agregar valor, construir resultado no médio ou longo prazo, a aliança se fortalece.
e não tenha, e eu diria para você, né, não tenha receio de cobrar. Pode cobrar, porque se você consegue agregar valor, você pode seguir cobrando, porque o negócio vai ser construído e vai ser sólido. Então, acho que essa é a principal mensagem. A gente está aqui para trabalhar junto. Acho que o tema de construir aliança é fundamental. Então, vamos entender o ambiente, construir a aliança, mas pensa em que você construindo no longo prazo, você vai poder cobrar e entregar cada vez mais. Acho que esse ficou o recado. E tanto a distribuição, fala em nome da distribuição também, quanto a indústria, eles vão estar abertos a construir esse negócio juntos. Ok. E agradeço muito, foi ótimo poder estar aqui. Já sou freguês e sempre que precisar, nos chamem de volta que a Hypera e a Neoquímica estarão de prontidão. Obrigado, meu presidente. Obrigado. Ô, Edson, eu estou olhando aqui no lado direito aqui da nossa tela, nós temos aqui 2 times. Nós temos um time entusiasmado aqui, já tem um aqui que está inaugurando loja, que pediu até aqui um palpite, o que faz, a sugestão para a inauguração da loja dele, mas nós temos aqueles pessimistas de plantão que fica sempre de pé, parece que imaginando os corvos, né? Você viu aí esse mito de que a grande rede, o sucesso da grande rede está preso exclusivamente na melhor compra, né? Então, eu gostaria que você deixasse para nós aqui, para todos nós, principalmente para o nosso cliente do pequeno varejo, que é o nosso grande xodó, eu gostaria que você fechasse essa live nossa aqui com uma mensagem de otimismo para esse cliente nosso, né? E de que forma que ele pode direcionar a mente dele para melhorar os negócios dele, para que ele se mantenha, se perpetue de pé e forte junto conosco. Uma mensagem de otimismo da sua parte, presidente, e de esclarecedora. Otimismo ou não otimismo é meio relativo, né? Porque às vezes você tem uma mensagem de otimismo, um cara que está criticando também vai continuar achando a mesma coisa. Eu queria só chamar a atenção que mais de 50% das redes de farmácia grande hoje do Brasil é primeira geração. Primeira geração. Ou seja, esse cara foi pequeno também. E ser pequeno ou grande, às vezes, é uma opção que a gente tem de olhar de como a gente olha o nosso negócio. De novo, se eu for ficar olhando só os pontos negativos, eu não vou sair do lugar. Se eu olhar os pontos positivos, eu fui gerente da Drogazil, eu tenho farmácia hoje, fui gerente da Drogazil, eu fui gerente da 100ª loja, ela tem 2.000 lojas hoje. Ela tem 2.000, mais de 2.000. A Pague Menos é a primeira geração. Tem algumas coisas que a gente tem que desmistificar. Não é porque o cara... Porque ser de sucesso ou não ser de sucesso não é porque é grande ou porque é pequeno. É porque tem estratégia ou porque não tem estratégia. A gente tem redes aí de Minas que já foram grandes no passado, não existem mais. A gente tem um monte. Então, não é o poder aquisitivo que vai definir se a pessoa vai ou não prosperar. É a estratégia. Enquanto eu ficar achando, eu botar a culpa daquilo que eu não estou fazendo nos outros, eu vou estar sempre achando um culpado para o meu sucesso. É meio que simples as coisas. A rede tem mais condição. Será que tem? Será que é esse o problema? Será que nós estamos olhando para o lugar certo? Nós estamos olhando para o caminho certo? Eu acho que não era a mensagem de otimismo que você estava esperando de mim, não, mas eu não consigo não falar isso. Só para dar uma resposta para um colega que perguntou se quem está fechando é o independente, se é a rede, fecha todo mundo. Fecha quem tem rede fechando, tem independente fechando, tem todo mundo fechando. Fecha quem não tem estratégia. Fecha quem já foi grande e não é mais. Você ia para o passado aí, você ia encontrar uma rede em BH chamada Zaptras, é isso que chamava? Drogazap. Drogazap. Tinha Drogazap. quantas lojas? Tinha quantas lojas? Tinha uma outra lá também, a do Fred, aquela lá de Belém, né? Tem um monte, tem Big Ben, tem um monte. Não significa que se dinheiro resolvesse o problema, a BR Pharma não tinha quebrado.
Se resolve o problema é a estratégia. O que vai fazer sucesso é qual a estratégia que você tem. E aí não adianta você ficar botando a culpa nos outros, não. Vocês entenderam por que eu trouxe essas mentes iluminadas aqui, né, pessoal? Vocês que estão nos ouvindo aí. Fabinho, manda uma mensagem aí para o nosso povo aí, para a gente encerrar. Então vamos lá. Rapidão. Primeiramente, vamos rapidamente fazer o sorteio do nosso balconista premiado. Não, pera um pouquinho, porque eu preciso deixar a minha mensagem para essa galera também, Fabinho. Eu quero agradecer aqui os nossos convidados e quero agradecer principalmente os varejistas que estão conosco nessa live. Eu gostaria de dizer para vocês que a Oriente é uma empresa exclusivamente voltada para ações comerciais, para ações de mercado, né? Eu preciso que eu peço que o varejo enxerga isso como tal e que valoriza essas ações da gente, que valoriza a nossa equipe, né? Que dê o devido valor, porque vocês não imaginam, não têm ideia do tamanho da mobilização e do esforço que a gente tem que fazer junto aos nossos fornecedores, junto à equipe interna, para poder colocar e disponibilizar um evento dessa grandiosidade, né? É muito esforço, é muito suor desprendido, é muita noite de sono da equipe que está aí, tudo para a gente poder ter esses momentos, assim, esse momento de euforia, esses momentos do pensar, de como é que a gente vai sair, desarmar as arapucas que o mercado arma para a gente, até da arapuca que a vida arma para a gente, de forma que eu quero agradecer os nossos clientes e quero dizer para vocês que a gente continua firme no mercado, a gente continua firme no propósito de sustentação do varejo farmacêutico, né? O nosso negócio ele vem para ser um stay, para ser um spec junto do varejo, de mão dada, de braço dado, de punho cerrado, para a gente poder estar fortalecendo esse varejo que tem um papel social fundamental no nosso Brasil de hoje. Fabinho, vamos para o sorteio e eu já dou aqui o meu boa noite para a turma. E amanhã nós temos o quê? Amanhã nós temos Thiago Nigro. Amanhã tem o cara da finança. Viu, presidente? As dicas para o povo mexer com a grana aí. Não é só investimento, não. É administração das finanças. Ele vai falar nisso para a gente aqui amanhã, viu? Fabinho, vamos para o sorteio. É, o Primo Rico. Vamos lá para o sorteio, Fabinho. Vamos lá, pessoal. Vamos para o sorteio. Aproveitando, assim, eu já vou falar os itens, Benício, da live de amanhã, os itens com preços jamais vistos da live de amanhã. Amanhã nós temos Doralgina, com preço jamais visto. Sabia que ia puxar saco do Kravis aí. Aí, tá vendo, Kravis? Nós temos ibuprofeno da Geolab, Cisteil, o Steam, o Stomalive, tem glicazida da Farlab, tem Escopen, tem a Moxclave da Sandoz de 250, Desogestrel, doxazosina de 2 miligramas e simvastatina da Sandoz com preços jamais vistos. Preço para derreter o mundo. É isso aí. Vamos lá para o nosso... A turma que acha que comprar barato resolve, está na mão então, né, Fábio? É a chance, a oportunidade é agora, Benício. É isso aí. Vamos lá para o sorteio, minha gente? Vamos para o sorteio. Então, nós vamos sortear hoje 3 balconistas lá da nossa promoção balconista premiado. Os prêmios são um tablet, uma canequinha. Benício, que canequinha, que sucesso está fazendo essa caneca, rapaz. Que isso, louco demais da conta. O copo Stanley com tampa. Os caras também, olha, o cara que inventou isso aí, bicho, é um gênio. Só hoje foram mais de 200 pacotes da Neoquímica que os clientes levaram a canequinha, o copinho Stanley com tampa. Mas aí é da cerveja que não... Aí deu um pacote da cerveja também. É aquele da cerveja que não esquenta, presidente. Exato. Bora pro sorteio, Fabinho? Vamos lá. Seu comando aí, olha. Vamos lá, pessoal. 362 balconistas inscritos, participantes, estão conosco aí. Vamos lá. Vamos ver quem vão ser os felizados da noite. Você anuncia aí, Fabinho. Vamos lá. Isabelle
Fernandes ganhou o tablet, Drogaria Lacerda. Igor Adriano de Oliveira ganhou o copo Stanley, Drogaria Bem-Estar, do Alto Rio Doce. E o Guilherme Luiz ganhou a nossa caixinha de som, nosso Speak Move, da Farmácia Viegas Limitada. Obrigado aos nossos amigos que nos prestigiaram. Benício. Bacana demais da conta. Fala, Fabinho. Obrigado, Clávis. Obrigado, Edson. Prazer. Obrigado, Fábio. Obrigado, Benício. Foi ótimo. Obrigado. Mais uma aula. Valeu. E aos nossos clientes e amigos que nos prestigiaram, uma boa noite. Amanhã a gente está junto novamente. Vai passar um videozinho aí para vocês agora, de um pouco do que foi o nosso dia. Muito obrigado, boa noite e até amanhã, pessoal. Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Boa noite, pessoal. Gustavo Machado aqui, falando da nossa filial de Contagem. Inauguramos hoje o nosso Cyberfeirão da Oriente Farma. Pessoal, muita novidade, mais de 80 pacotes, mais de 2.000 brindes. E tem muita novidade pela frente ainda, sem contar das nossas lives da noite. Vou repassar alguns números aqui. Queria agradecer aos nossos 1.500 clientes positivados até esse momento. Mais de 500.000 unidades expedidas. E 3.547 pedidos. Pessoal, queria agradecer pela parceria. Vamos ficar essa semana inteira juntos e tem muito mais pela frente. Muito obrigado.